Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos irmãos, nós estamos falando sobre o filho pródigo. Essa semana nós estamos com essa série que eu tenho certeza que Deus mudará para sempre a sua vida. Trará uma reflexão, um arrependimento e mudará a sua vida. Então, eu gostaria muito de ler com você o que está em Lucas, capítulo 15, versículo de número 15 e versículo 16, que diz assim: Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Meu Jesus Cristo, presta atenção, o pai desse homem tinha uma fazenda, tinha um campo, tinha posses, tinha fartura de tudo, mas infelizmente o coração desse homem se corrompeu ao ponto dele imaginar que ele não precisava mais do pai dele. Ele imaginou que ele sozinho conseguiria fazer o que fosse preciso. Ele não necessitava mais do pai. Ele não precisava mais da presença do pai. A única coisa que ele imaginou que precisava era das posses ou parte da posse que o pai possuía. E na cabeça dele, aquilo nunca iria acabar. Mas tudo chega um fim. A única coisa que não tem fim é a eternidade. São as promessas de Deus, é a palavra de Deus. E abrindo um leque aqui sobre a eternidade, se você partir daqui com Jesus, você está tranquilo eternamente. Mas se você partir daqui sem Jesus, você está perdido. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Aquele, porém, que não crê, será condenado. Então, a eternidade ela é muito real. Mas falando de coisas terrenas, são completamente transitórias. Principalmente quando a desonra faz parte da vida de quem a possui. As riquezas, se elas não tiverem realmente para te servir, como você sendo um senhor sobre elas, elas passam a ser senhor sobre a sua vida. E você se torna escravo das riquezas, escravo de Mamon. E aquele homem imaginou que se ele tivesse o dinheiro, ele estaria bem, ele estaria tranquilo, ele não precisava mais da presença do pai. Quantas pessoas hoje em dia acham que por ter dinheiro não precisam mais da presença de Deus? Que por ter dinheiro, isso lhes dá o direito de se levantar contra a obra de Deus, contra as coisas de Deus, contra a igreja. Pastor, mas por que o senhor defende tanto a igreja? Porque a palavra do Senhor diz que quando Saulo de Tarso perseguia a igreja no caminho de Damasco, ele encontrou com o dono dela. Uma luz forte brilhou, ele caiu por terra e uma voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: mas quem é o Senhor? E aquela voz repetiu para ele dizendo: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele estava perseguindo a igreja, mas ele estava perseguindo a igreja de Jesus. Ele encontrou com o dono da igreja. Então, muito cuidado com a maneira como você
coloca as coisas, com a maneira como você se posiciona, como você fala. Porque o filho pródigo imaginou que se ele tivesse dinheiro estava tudo certo, ele não precisava estar na presença do pai, ele não precisava estar na casa do pai. Mas tudo isso foi ilusório, a miséria tomou conta e agora o máximo que ele conseguiu foi um serviço para cuidar de porcos. No Brasil, isso acaba sendo normal e corriqueiro. Talvez você ouça essa situação e diga, é um trabalho digno como qualquer um outro. Mas para o judeu não era. Para o judeu era vergonhoso, porque o porco, para a tradição judaica, ele era imundo. A carne de porco não deveria ser consumida pelo judeu. E agora, esse homem, fora da casa do pai, ele desce ao nível mais baixo de humilhação, de rejeição, de dificuldade, de destruição, de desprazer com a vida e de tantas outras coisas mais que passaríamos horas aqui trazendo adjetivos da condição terrível que aquele homem se encontrava. E eu quero dizer para você, não sei como está a sua situação, não sei o que você está passando. A desonra daquele homem com o pai dele, que tipificava Deus, trouxe grande miséria para a vida dele, a ponto de acabar tudo e ele descer ao nível mais baixo da humilhação. Como que está a sua vida? Talvez você está vivendo coisas semelhantes a essa. Talvez você está vivendo uma situação de total humilhação, de total rejeição. E a palavra do Senhor diz que ele sentia fome, ele queria comer as alfarrobas que os porcos comiam, trazendo para a nossa realidade, onde um porco caseiro, principalmente criado no estilo de bem antigamente, se alimentava de lavagem. Hoje em dia, os porcos são alimentados com ração, com milho, com tanta coisa. Mas eu vim de uma região onde os porcos comiam lavagem. Imagina aquele homem que tinha fartura na mesa, agora desejando comer lavagem, porque ele não tinha comida para comer. E diz a Bíblia que ninguém lhe dava nada. E é assim que as coisas acontecem. É assim que o desfecho da história se dá. Tem muitas pessoas que já chegaram a esse nível de miséria extrema. Ei, alguma coisa está errada, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para dominar. Deus criou o homem para crescer e frutificar e multiplicar. Deus criou o homem para ser um referencial na terra, como coroa da criação. Deus os criou para ser colocado por cabeça e não por cauda. E talvez você está assistindo esse vídeo e está pensando, pastor, quando isso vai acontecer comigo? Quando isso vai se dar com a minha vida? Quando eu serei colocado como cabeça e não por cauda? Com essas atitudes, com esses comportamentos, com certeza ficará muito complicado, porque depende muito, muito mesmo, de você tomar consciência. Consciência. Começar a entender que essa vida não está boa, porque tem pessoas comendo lavagem de porcos, e agora eu estou falando no sentido figurado, tem pessoas vivendo uma vida pior do que um animal, e ainda não tomaram a consciência que eles precisam e dependem unicamente de Deus. Estão vivendo uma vida completamente vulnerável, ilusória, e tentando passar uma imagem que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que a vida está muito feliz, obrigado. E nós sabemos que não. E dentro dele ou dela também sabe que não. Está na hora de tomar consciência.
Está na hora de se posicionar. Está na hora de dar um basta a isso. E eu quero, nesse momento, orar com você. Eu quero, nesse momento, clamar a favor da sua vida. Pensa um pouquinho no que você acabou de ouvir. Você está feliz com a vida que você está tendo? Você está satisfeito com a sua condição atual? Tudo isso pode ser consequência por ter virado as costas para Deus, por estar vivendo uma vida completamente independente de Deus. E eu quero orar com você nessa hora, abençoando a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este homem e esta mulher agora. Eu clamo ao Senhor a favor dessa vida. Eu peço ao Senhor, meu Deus, move com o teu sobrenatural e transforma, de uma vez por todas, a realidade dessa pessoa. Acorda ele, acorda ela. Faça, meu Deus, com que um despertar realmente aconteça, de dentro para fora. Não só aquela coisa biológica de abrir os olhos da carne, mas abra os olhos da mente, abra os olhos do entendimento, tira este coração de pedra e coloca um coração de carne, sensível ao Senhor. Toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, não esqueça de curtir este vídeo, de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho e envie, meu irmão, envie o link dessa mensagem para os seus parentes, para aquela pessoa que Deus colocar no seu coração, seu amigo de trabalho, seu patrão, seu funcionário, todos aqueles que fazem parte do seu ciclo de amizade. Que Deus te abençoe e não perca a mensagem de amanhã, porque algo incrível acontece na vida desse moço. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.